Salve, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo diferente. Como o Santos não vai jogar nos próximos jogos, eu decidi trazer um vídeo para vocês comparativo, tipo uma brincadeira, um joguinho, pra gente comparar alguns elencos, tá? Vamos comparar os elencos dos piores 9 times, na verdade 8 times do Brasileirão, tá? Não são 9 porque eu não coloquei o Corinthians, eu acho que o Corinthians não tem risco de cair. Então eu peguei os 9 últimos colocados, tirando o Corinthians, tá? E aí deixei aqui, na verdade, os 8 piores colocados, tirando o Corinthians. Então a gente vai fazer uma listinha aqui e tem umas regras, tá? Então os times são Santos, Goiás, Internacional, América Mineiro, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Bahia, tá? Sendo que o melhor jogador do time terá 3 pontos, o segundo melhor de cada posição terá 2 pontos e o terceiro melhor de cada posição terá 1 ponto. Como assim? Então goleiro. O melhor goleiro é de tal time, 3 pontos. Depois de tal time, 2 pontos. Depois de um time, 1 ponto, tá? Eu vou decidir muitas posições com vocês, eu não decidi ainda a maioria. Então a gente vai avaliar, vai tentar analisar. E eu quero fazer essa dinâmica por algumas questões. Primeiro eu quero deixar claro para todos os times que eu não acompanho o futebol de todos eles, tá? E por isso que esse vídeo vai ser um avaliar elenco por nome. Isso porque já é uma pegada do vídeo. Eu quero mostrar como que o nome não faz o elenco forte. Então por mais que seu time talvez tenha os melhores nomes, em campo eles podem não render. Isso é a primeira lição que eu quero mostrar, isso é muito pra torcida santista, isso. Quando a gente fala que o Santos está no seu pior momento, não quer dizer que tem o seu pior elenco em nomes. Mas sim, que todo o cenário, o vestiário e tudo que foi criado em volta do time faz com que seja o pior momento do Santos, talvez em sua história, né? Então, esse vídeo é para mostrar isso, que não é só o elenco, só os nomes que são ruins, mas a atmosfera, às vezes, por mais que os nomes sejam melhores do que vocês pensam, a atmosfera faz com que eles não rendam e sejam pior. Isso também pode servir para outros times e outros torcedores que acham que seu time se encaixa nessa frase que eu coloquei. Quero deixar muito claro que eu não acompanho o futebol de todos os times que estão disputando o G4 no Brasileirão, pelo amor de Deus. Então, eu posso cometer equívocos e deixando claro, esse vídeo vai ser classificação por nome. Então, quais nomes eu escuto mais falar bem, tá? Ou menos falar mal em determinadas posições. E aí a gente vai avaliar por esse critério, especificamente. Então, se o torcedor tiver outro, fique à vontade para falar e a gente poder colocar aqui nos comentários. Peço só que sejam respeitosos, carinhosos. Estou respeitando todos os times, inclusive aqui deixando claro a grandeza de cada um que está nessa lista. E que claramente, se seu jogador não estiver listado, se o time tiver 0 pontos no final, não quer dizer que ele é o pior. Só que eu não conheço tantos jogadores do seu time, que não quer dizer absolutamente nada, né? Porque estou longe de ser um conhecedor de elencos de todos os times do Brasil, né? Deixando isso claro. Então, sem mais delongas, que já teve muitas, bora para a avaliação dos elencos, né? E vamos lá. Também vai servir para alguns torcedores que acham que talvez seu time seja o melhor, para ver que na visão, pelo menos, de outros torcedores, eles não são, né? Pode ser que aqui eu colocasse os 11 do Santos, os melhores são os 11 do Santos. E aí vai vir vários comentários falando, não é, né? Então, bora avaliar o elenco dos últimos colocados do Z4, beleza? Então, bora lá, eu vou começar com as escalações dos últimos jogos, tá? Eu vou fazer, então a regra vai ser assim, a escalação do último jogo, mais ressalvas que eu lembro. Então, por exemplo, o Inter tá sem o Vitão e o Rodrigo Moledo. Então, eu vou colocar o Vitão na vaga pela esquerda, eu sei que às vezes ele jogou pela direita, mas eu vou colocar pela esquerda para compensar o zagueiro Mercado, né? E o Malo jogou lá, mas vou deixar o Malo. O Santos tá sem Soteldo, vou colocar o Soteldo no elenco. O América Mineiro tava sem o Mastriani contra o Santos, vou colocar o Mastriani. O Bahia tava sem o Cauli, vou colocar o Cali. Então, é a última escalação, mais algum jogador que seja importante eu lembrar, tá bom? É isso, bora lá. Então, primeira posição, goleiro. Em goleiros a gente tem como avaliação Tadeu, Sérgio Rocher, do Internacional, Matheus Cavicchioli, do América, eu gosto muito do Cavicchioli, João Paulo, do Santos. Cruzeiro a gente tem o Rafael Cabral, que é ídolo aqui no Santos, né? No Bahia a gente tem o Marcos Felipe. No Vasco a gente tem o Léo Jardim. E no Coritiba a gente tem o Gabriel Vasconcelos. Bom, vamos lá. Eu acho que o Matheus Cavicchioli é muito bom goleiro, mas eu acho que nessa posição a gente tem 3 unanimidades. São elas: Sérgio Rocher, do Internacional, Rafael Cabral, do Cruzeiro, e João Paulo, do Santos. Eu vou colocar a seguinte ordem. Em primeiro lugar, para mim, Sérgio Rocher. Então, vou dar 3 pontos na primeira posição pro Internacional, tá? Vamos lá. Pro Santos, eu vou dar 1 ponto.
Ah, Rex, mas o João Paulo, pra mim, o João Paulo hoje é o terceiro melhor goleiro do Brasil. E pro Cruzeiro, eu vou dar a segunda posição. Pra mim, hoje, o segundo melhor goleiro entre esses times é o Rafael Cabral. Tá? Então, pra goleiro, ficou 3 pontos pro Inter, 2 pro Cruzeiro e 1 pro Santos. Vamos pra próxima classificação, próximo local, né? E o próximo é lateral direita. E aqui a gente já tem uma concorrência difícil. O Internacional já vem com Fabrício Bustos, que é um baita lateral. No Goiás a gente vem em Maguinho. Maguinho, que é um lateral que já teve essa recorrência pelo futebol brasileiro, nunca foi um grande destaque. Se for o Maguinho que eu tô pensando, né? Deixa eu ver se é o Maguinho que eu tô pensando. Pera aí, ou se é algum outro Maguinho. É o Maguinho que eu tô pensando. Então ele teve esse rapaz que passou pelo futebol brasileiro, nunca teve tanta, né, relevância assim. No América, o América jogou num 3-5-2, tá, gente? Então, eu vou considerar aqui na América, sei lá, o Matheus Henrique, talvez. Não conheço quem são os laterais da América que tá. Sei que talvez tenha aqui alguém que seja lateral. Vai lembrar que eles têm ainda o de fora, né? Tem o Aloysio, né, que eu acho que é o Aloysio Momentido. Tem o Wellington Paulista. Tinha muito jogador fora, tá? Jogou contra o time, o Santos perdeu, vai lembrar. Então vamos lá, vou considerar o Ricardo Silva lateral. Já foi lateral ou é zagueiro mesmo? Deixa eu ver. Joga mais pelo lado, né? Não, mas é zagueiro. É zagueiro pela direita. Então eu vou considerar o Matheus Henrique, tá? Eu sei que talvez deve estar errado, mas vou considerar o Matheus Henrique. Matheus Henrique, Joaquim, tá? Eu poderia colocar o Caissara. Vou colocar o Caissara, vou já usar a primeira regra. Então Caissara, no Cruzeiro a gente tem o William, né? No Bahia a gente tem o Gilberto, bem famoso. No Vasco, Robson Bambu, com todo respeito ao Vasco, mas o Bambu vai estar fora. E no Coritiba, o Natanael. Desse quem mais me chama a atenção? Natanael, o Caissara, pelo histórico no futebol europeu, Gilberto do Cruzeiro. Aí é óbvio, tá? Eu quero deixar isso claro também, talvez eu seja um pouco clubista, né? Vai lembrar, eu sou santista, então talvez tenha um certo clubismo, sem querer, mas talvez. E o Bustos do Inter. Vamos lá, quem eu considero por carreira? Eu vou dar pro Gilberto. Gilberto teve carreira mais consolidada no Cruzeiro. Em segundo, eu vou dar pro Inter de novo, o Bustos. Eu acho que é um jogador com muita esperança, muitos times queriam. E para acabar, eu vou dar mais um pro Santos pelo Caissara também, porque teve uma carreira, né, europeia e tal. Então, eu acho que eu vou dar pro Caissara essa pontuação. Na zaga pela direita, no Inter a gente tem o Hugo Malo, né, que é lateral na verdade, mas estava improvisado como zagueiro. Mas o Malo tem muita carreira, muito nome. No América eu vou considerar o Iago Maidana, tá? Vou considerar o Iago Maidana não, vou tirar o Daniel Avelar. Vou considerar o Ricardo Silva, tá? No Santos o João Basso, que também teve sua passagem por Portugal, muito capitão por anos lá no Arouca. No Cruzeiro o Neres, tá? O Neres que eu conheço um pouquinho dele, também muitos cruzeirenses reclamam do Neres pra mim. Então, né, não sei também se estão certos ou não, né? No Vasco temos o Canu. No Bahia temos o Canu, que é capitão, um jogador até que jovem, interessante. No Vasco, Maicon. O Vasco me quebra nessa posição. E no Coritiba a gente tem o Benjamin Kusevich, que era do Palmeiras, tá? O Kusevich eu não vou considerar um jogador mais velho, eu acho que não faz sentido. No Bahia eu vou levar o Canu. No Santos eu vou manter o João Basso. E no Inter o Hugo Malo. Eu acho que eu vou ainda colocar o Hugo Malo em primeiro. Por mais que seja lateral e improvisado, eu acho que o Malo faz sentido. O Basso, por ter mais experiência europeia, em segundo. E em terceiro, eu vou colocar do Bahia, né? Eu vou colocar o Canu. Vou colocar o Canu, tá? Então, o Bahia marcando aqui seu outro ponto, né? O quarto ponto do Bahia. Vamos agora para a zaga pela esquerda, né? A zaga pela esquerda, e eu vou te falar que essa posição é mais difícil, tá? E aí por isso que eu vou roubar pro Inter, porque eu vou colocar o Vitão na zaga pela esquerda do Inter, do Gabriel Mercado. No Goiás, eu vou colocar o Bruno Melo, tá? O Bruno Melo, eu conheço pouco do Bruno Melo, é o que eu tô falando, tô valendo por nome, né? Então conhecer pouco é ruim, né? Porque às vezes o cara é bom e eu só não conheço. Vou colocar o Iago Maidana, que já teve sua participação, sua esperança de ser um grande jogador, o Maidana. No Cruzeiro, o Luciano Castan, que é um jogador que é bem criticado, acho que foi bastante titular no Vasco, mas quando o Vasco saiu uma fase. O Vitor Hugo, que é aquele do Palmeiras, né? Que eu não tô enganado, no Bahia. É aquele que é ex-Palmeiras, não é? Esse Vitor Hugo? Deixa eu ver se é o ex-Palmeiras. É o ex-Palmeiras, ex-Fiorentina, beleza. Vitor Hugo tem bastante nome.
e o Reinaldo pelo Curitiba, tá? Bom, pro Santos eu vou deixar claro que eu vou cortar o Alex, né? Também tem esse lado bom de ser santista. Eu sei que tem quem é muito ruim no meu time. O Iago Maidana teve alguma esperança. O Vitão, pra mim, com certeza é o melhor, tá? Desses. Pra mim, o segundo vai ser de novo o Vitor Hugo, lá do Bahia. E o terceiro vai ser o Maidana, do América Mineiro, tá? Pra mim, essa é a zaga pela esquerda. Agora vamos pra lateral esquerda. Vamos lá. A gente tem a competição entre Hugo, que eu pouco conheço esse Hugo. Deixa eu tentar lembrar desse Hugo. É algum Hugo que eu conheça? Não conheço esse Hugo, cara. Nunca ouvi falar desse Hugo. Com todo respeito ao Hugo. René, pela lateral esquerda do Inter. René é legal. No América, de novo, vou ter que improvisar. Vou jogar o Rodriguinho pela lateral esquerda. Não sei se está certo. O corredor do América que me perdoe. No Santos, Dodô, que já teve uma boa participação pelo Santos. Jogou na Europa também. O Cruzeiro tem um grande destaque para essa posição, que é o Marlon. Tá? Vou considerar o Marlon. No Bahia, Camilo Cândido, que eu conheço muito pouco. E o Lucas Piton, no Vasco, que também não foi tão bem no Corinthians, né? No Cuiabá, o Jamerson. Vamos lá. Em primeiro, eu vou considerar, tá, entre o René e o Marlon, eu vou considerar o Marlon. Pelo campeonato que o Marlon faz, eu acho que o Marlon merece essa posição. Em segundo, o René, do Inter. E eu vou dar mais um pontinho de terceiro lugar aqui pro Dodô, pela experiência europeia e tudo que outros jogadores aqui dessa lista não tem. O que não quer dizer nada, tá? Mas que eu tô usando como critério porque eu tô avaliando nomes, porque nem eu falei, não conheço todos os nomes que estão aqui nessa classificação. Vamos para primeiro volante. O primeiro volante do Inter é o Gabriel, que nunca deu tão certo no Corinthians, teve até essa boa fase ali, mas não foi grande. No Goiás a gente tem o William Oliveira, que eu também conheço muito pouquinho do William Oliveira, com todo respeito. No América eu vou considerar o Breno Cascardo, mas eu acho que até seria o Alê, né? Mas vamos considerar o Breno Cascardo. No Santos temos o Tomás Rincon, que é um jogador de extrema experiência também. Eu acho bom jogador, muito bom jogador, inclusive. O Tomás Rincon, né? No Cruzeiro, a gente tem o Matheus Jussá, né? O Lucas Silva seria o segundo volante, né? Seria o Matheus Jussá, o primeiro volante dele, se eu estou certo. Eu peço perdão já pro torcedor do Cruzeiro, que eu não conheço tanto. Eu vou considerar o Matheus Jussá. Matheus Jussá. No Bahia, o Rezende. No Vasco, o Medel. Não é mais nome, né? E no Curitiba, o Bruno Gomes. Tá bom, acho que por nome, Medel, em primeiro do Vasco. Não quer dizer que tá em melhor fase agora, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Esse vídeo não tá valendo melhor fase, tá valendo nome, tá? Em segundo, o Rincon do Santos, boa passagem pela Itália e tudo mais. Até não sei se é o Medel Santos, o Rincon, mas pra não parecer muito clubista, eu vou colocar o Medel. E eu vou dar um ponto pro Inter pelo Gabriel. Vou dar um ponto pro Inter pelo Gabriel, né? Por enquanto o Inter é o único time que pontuou em todas as rodadas, inclusive, tá? Por enquanto não sempre, né? Porque não tem como você pontuar de volta. Vamos para segundo volante. Segundo volante, vamos lá. Segundo volante do Goiás, a gente tem o Guilherme Marques ou o Everton Morelli? Acho que é o Everton Morelli, né? O Everton Morelli, se não me engano. Beleza, vou considerar o Everton Morelli. No Inter, o Arangues, né? Que já tem bem mais nome, o Arangues. Aí no Santos é o Jean Lucas, tá? Porque eu tô tirando o Fernandes para botar o Soteldo. Jean Lucas. No Cruzeiro, o Lucas Silva, que já teve um nome interessante. No Bahia, eu vou considerar o Tassiano, né? E no Vasco é o Paulinho Boia. E no Curitiba, o Matheus Bianchi, eu acho, o Sebastião Gomes, né? Bom, quando eu não conheço ninguém do Curitiba, não vai mudar tanto. Paulinho Boia, o Paulinho Paula, Paulinho Boia, eu boiei agora. Paulinho Paula eu já ouvi falar, né? Tem um pouquinho. Tá, vou manter aqui na disputa. Mas aí perde pro Lucas Silva. Perde feio pro Jean Lucas na minha visão. E vai perder pro Arangues. Eu vou colocar o Jean Lucas em primeiro nessa. Arangues. Porque o Arangues não tá em boa fase, eu sei disso. Então, o Lucas Silva em segundo. E o Arangues em terceiro. Tá? Vou colocar assim. Agora vamos para meio armador. Estamos quase acabando, falta só 4 jogadores, né? Vamos lá, meio armador. Goiás. Vou colocar o Guilherme Marques, é isso, né?
Bom, eu também não conheço, não vai mudar muita coisa, né? Já deu pra perceber. No Inter é o Alan Patrick, que é um baita jogador. No América é o Martinez, que eu considero um jogador bom, razoável pra bom, tá? No Santos é o Lucas Lima, né, aposentado na maior parte dos times. No Cruzeiro é o Vital, que também pra mim não deu certo a maioria dos times. No Vasco é o Bruno Praxedes, que já deu certo no Bragantino. Aqui eu vou roubar no Cruzeiro, eu vou colocar o Cauli, de vez em Citadini, tá? Então vamos considerar o Cauli. E no Coritiba, o Gomes, eu acho. Não conheço. Então vamos lá. Curitiba não conheço, novamente. Nossa, Curitiba, tadinho, não conheço ninguém do Curitiba. Poxa, todo mundo zero pra todo mundo. Curitiba, não tô esquecendo de ninguém, pô. É complicado, né? A culpa é minha, que não conheço ninguém. No Vasco, Praxedes, eu acho que ele é mais famosinho. E o Cauli tem sido um destaque até do Bahia, né? Então o Cauli e Praxedes continuam aqui na minha cabeça. Vital eu descarto, Lucas Lima eu descarto, Emmanuel Martinez pra mim ainda é bom. E o Alan Patrick. Pra mim primeiro é o Alan Patrick, não tenho o que falar. Segundo, Praxedes tem nome, né? Praxedes tem nome, Martinez tem nome. Nome não, mas pelo menos na minha cabeça fresca. Vou colocar o Cauli do Bahia em segundo. E em terceiro, entre Praxedes, vou comparar mesmo aqui pelo Google. Entre Praxedes e Martinez, eu tô bem em dúvida. Inclusive, da América eu não falei do Juninho, pô. Em segundo volante. Eu vou tirar o Arangues, tá? Tirando o ponto do Arangues e colocando pro... Vou tirar do Lucas Silva. O Lucas Silva pra mim vai ser o terceiro. E o Juninho o segundo, tá? Em segundo volante. O Juninho pra mim é o segundo... É o segundo melhor volante. Segundo volante dessa posição, tá? Praxedes tem um baita valor de mercado, mas também não fez gol, nem deu assistência, né? Não sei se chegou agora, não, tá mais tempo lá, tá em mau momento. Já o Martinez também não fez gol, mas deu 3 assistências. Eu vou botar o Martinez pelo momento, né? Então, o Martinez aqui. O resto 0 pontos, tá bom. Agora vamos pra centroavante, né? Vamos pra a ponta, perdão. Vou começar pela ponta direita. Então é Carlos de Pena, Alano, que eu também não conheço, cara, coitado do Goiás e do Curitiba, não conheço ninguém. No América a gente tem que colocar alguém no banco, não tem jeito. Vai ser o Everaldo, tá? Ou Varanda. Tá, o Everaldo e o Varanda, vou considerar os pontas, tá? O Everaldo e o Varanda. É o Everaldo e o Varanda, vou tirar o Felipe Azevedo. Então, o Everaldo contra De Pena, que é bom jogador, contra Mendonça do Santos, contra... Aí aqui eu vou roubar para o Cruzeiro. Matheus Pereira, tá? Matheus Pereira. Ademir, na direita do Bahia. Gabriel Peck, na direita do Vasco. E o Marcelino Moreno, no Curitiba. Vamos lá. Cara, o Curitiba não tá nem... Tá, deixa quieto. Vamos lá. Então, o Bahia tem o Ademir, que é forte. Aqui eu vou considerar o Matheus Pereira. Então, o Matheus Pereira é o disparado melhor, né? Não tenho o que falar. Matheus Pereira, 3 pontos pro Matheus Pereira. O Mendonça tá fora. O De Pena pra mim vai ganhar 1 ponto. De Pena. E o Ademir, por nome, né? 2 pontos. O Ademir, 2 pontos. Então, beleza. Ficou em primeiro o Matheus Pereira, em segundo o Ademir e em último o De Pena, tá? Não sei se tá certo, né? O De Pena também é um bom jogador, mas tudo bem. Vamos pra centroavante. Centroavante a gente tem uma comparação entre João Magno. Não vai ter ninguém melhor mesmo. Sander, Gabriel Novaes, também não conheço ninguém desses caras. Acho que o Sander eu conheço, né? Lateral. Né? Tá bom. João Magno. Ener Valencia. Sem forte. Marcos Leonardo. Como é que é o nome dele? Mesalino? Como é que é? Pô, esqueci agora. Mastriani, do América. Rafael Elias, no Cruzeiro. O Everaldo, no Bahia. Pablo Vegete, no Vasco. E o Diogo Oliveira, no Coritiba. Em primeiro, eu vou deixar claro pra mim, meu primeiro. Não tenho o que falar, na minha visão.
é o Marcos Leonardo, tá? Vice-artilheiro do Brasileirão, jovem, fazedor de gol, pra mim é o primeiro. Em segundo, é o cara que mais vem fazendo gol aí no campeonato, que é o Inter, tá? É o Ener Valencia. O Inter, por enquanto, só tem uma posição que é segundo volante, tá? Que ele não ganhou ponto. Depois, em terceiro, Mastriani pode ser. Rafael Elias, quantos gols o Rafael Elias fez? Tem o Everaldo, pra mim tá entre Everaldo, Vegete, Rafael Elias e Mastriani. Quem fizer mais gol vai levar. Esse vai ser o meu critério, tá? Vamos lá. Mastriani tem 4 gols. Rafael Elias, 1 gol. Então o Elias já tá fora. Everaldo, 3 gols, tá fora. E Vegete, 3 gols. Mas também o Vegete só jogou 5 jogos, né? O Vegete é foda. Mas tá. O Vegete talvez passe, né? Mas vou por enquanto considerar o Mastriani, tá? Por enquanto o Mastriani. O Vasco tem ponto. Cara, eu vou botar no Vegete, na real. Porque a taxa de conversão dele é mais alta. Ele teve 5 jogos e já fez 4 gols, cara. É um número bem melhor, né? Não tenho o que falar. Então, Vegete. É o Vegete aqui. E agora, pra acabar, ponta esquerda. Ponta esquerda. Então, Wanderson versus Anderson Oliveira versus Soteldo, no Santos, versus o Rodrigo Varanda. Sei lá, o Varanda acho que é direita também, mas tudo bem. Varanda ou Felipe Azevedo, tanto faz. Versus Arthur Gomes ou Bruno Rodrigues. Versus Rafael Ratão. Versus Serginho. Quem que é esse Serginho, cara? Não é Santos não, né? Pelo amor de Deus. Não é o Santos não. Tem esse Serginho eu realmente não conheço, cara. Todo respeito ao torcedor do Vasco. Não conheço não. Não conheço o Zé Serginho. Versus Marcelino Moreno. Bom, que eu vou dar 3 pontos pro Soteldo, por mais que não esteja jogando nada, né? Esse Wanderson do Inter é o ex-Corinthians, cara? Não é não. Não é não. Entendeu? Pra mim pelo gosto. É o do Krasnodar. Tá. Não, tem um Wanderson em segundo, com certeza. O Wanderson em segundo. No Goiás é o Anderson Oliveira. No América, posso considerar o Varanda, vai? Bruno Rodrigues ou Arthur Gomes, cara? Meu Deus do céu. Rafael Ratão. Marcelino Moreno. Mano. Cara, eu vou jogar pro Varanda, mas... Meu Deus. Não, pro Varanda. O Varanda fez gol no Santos, tá sendo parcial. Vamos comparar de novo, mesma comparação. Quem fizer mais gol leva. Essa é a minha comparação. Então bora lá. Ultimamente eu já posso ir fechando as coisas também. Bruno Rodrigues, que tá aqui. Arthur Gomes, né? Que eu sei que também pode jogar pela esquerda. Rafael Ratão. Rafael Ratão é até meio injusto, né? Coitado, chegou agora. E o Robson. E o Marcelino Moreno, na real. Agora vamos lá. Quem tiver mais gol leva, hein? Vamos lá. Varanda. 2 gols e 1 assistência. Bacana o número do Varanda. O Bruno Rodrigues. 3 gols e 3 assistências. O Bruno Rodrigues tá levando. Fácil. Eu sei quem é esse Rodrigues. Putz, é o Rodrigues. O Bruno Rodrigues. Esse é o melhor, com certeza. Não. Ele é tão bem. Eu achei que era outro. Nem sei o que eu achei que era. 2 gols, nenhuma assistência. Fora Arthur Gomes. Ratão, 1 gol. Fora Ratão. Serginho, 1 gol. Fora Serginho. 1 gol, 2 assistências. Fora. E 0 gol. Então é o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Beleza. Temos aqui formado o nosso ranking. Bora lá? Bora fazer as contas? Então o Santos ficou com 1, 2, 4, 5, 8, 10. Santos com 16 pontos. Goiás com 0 pontos. Tadinho do Goiás. Mas, cara, 0 pontos significa uma coisa, tá? Eu não tenho conhecimento de futebol suficiente pra avaliar. Tá? É isso. Internacional 6,
9, 10, 14, 17, 18, 20, 22. 22 pontos do Internacional. América Mineiro. 1, 3, 4. 4 pontos o América Mineiro tem. Cruzeiro. 2, 5, 6, 9, 10 pontos o Cruzeiro. Coritiba. 0 de novo, coitado do Coritiba. Vasco. 3, 4 pontos o Vasco. E Bahia. 3, 4, 6, 8, 10. Então, olha só que curioso. Olha só que curioso. Por essa lista, a classificação do brasileiro seria a seguinte, tá? Nas últimas posições. Olha só. Olha como que isso aqui, a nome, né? Não quer dizer porcaria nenhuma. Tá? E é isso que esse vídeo quis provar. Que nome, por mais que eu tenha uma grande limitação de todos os nomes dos times, eles não querem dizer nada. Né? Por essa lista, em 12º estaria o Internacional. Tá? Em 14º, o Santos. Em 14º, Santos. Olha, cara, a diferença do 14º do Santos é de 5 pontos. Olha só. Em 15º estaria o Goiás. Em 16º, Bahia. Aqui realmente, né, casou. Agora, olha só. Em 17º, o América. Ou o Vasco. Né? Vou colocar o América, que tá 5 pontos também. Em 18º, o Vasco, que de fato está em 18º. Né? Então o Vasco bateu. Em 19º, o Goiás. Olha como o Goiás está com 25 pontos, quase 9 pontos de diferença de onde eu coloquei ele. E em último, o Coritiba. E aí o Coritiba de fato faz jus ao elenco que eu não conheço ninguém. Mas viram como que um elenco não quer dizer absolutamente nada, nomes não querem dizer absolutamente nada? As posições seriam bem diferentes se só fosse por nome, por eu conhecer ou não conhecer. Obviamente a avaliação foi minha. E obviamente eu fui clubista pro Santos. Então também o Santos ficou mais acima. Mas viram como nome por nome não decide nada? Então o vídeo é isso. Não importa os nomes que o seu time tenha. Tem muito a ver com elenco, com técnico, com tática. E vai muito além de nomes. Tá bom? É isso, meus queridos. Queria agradecer quem viu o vídeo. Deixe seus comentários. Vê se você concorda ou não concorda. Bota seu ranking de melhor e pior de cada posição aqui embaixo. Se inscreve, compartilha o vídeo. E agora eu fui.